Juliana Ferron é escritora, palestrante e lidera um ministério que ajuda pais em conflito com a sexualidade dos filhos. Graduada em marketing, graduanda em psicologia, teologia ministerial e psicanálise. Pós-graduada em teoria psicanalítica, pesquisadora em sexualidade e atualmente trabalha no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, em Brasília. Recebam agora Juliana Ferron. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom dia. Você está feliz com Jesus, queridos? Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, querido. Parabéns, hein? Sábado de manhã, você podia estar dormindo, né? A sua alma quis ficar em casa, confessa. Mas seu espírito está pronto. Ele falou: sai, miserável, sai dessa cama e vai. E você veio, então parabéns, porque você não foi vencido. Glória a Deus. É um prazer estar aqui, agradecer a pastora Claudinha, né, pelo convite. A gente tem conversado aí sobre esse seminário, já tem alguns meses, né, pastora? A gente já mudou algumas vezes, né? Nós iríamos fazer numa chácara, depois para cá, porque aqui cabe mais gente. E deu certo, e vocês vieram, e a gente está feliz com isso. Obrigado pelo convite. Vamos orar, queridos, porque o nosso dia hoje vai ser intenso. Quem vai vir o dia todo? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Porque não é sempre, né? A gente reclama que não fala de sexualidade na igreja, não é? E aí quando fala a gente não vem. Então tem que vir o dia todo, não é isso, pastora? O dia todo. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, e já vamos entrar no conteúdo então. Depois vem o pastor Felipe também. Vai compartilhar com vocês. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada pela sua bondade. Tua palavra nos diz em Romanos 2:4 que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Obrigada porque somos constrangidos pelo seu amor todas as manhãs. Somos constrangidos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu do Felipe, e não desistiu de nenhum de nós aqui, Pai. Nós queremos declarar esse ambiente consagrado ao Senhor. Tudo aquilo que vamos falar, levamos cativo ao conhecimento da palavra de Deus. Que todo pensamento crítico, toda resistência sejam anuladas agora em nome do Senhor Jesus. Pedimos para que o Teu Santo Espírito fique à vontade nesse ambiente, nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Nós queremos mais do Senhor. Revela-nos, Pai, coisas que nós sequer perguntamos ao Senhor. Traz revelação, traz cura, traz restauração, traz salvação. E nós já, Pai, de antemão rendemos toda a honra, toda a glória e toda a admiração ao único que é digno de receber, ao Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fará nesse dia, nas nossas vidas. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. A gente vai falar, pelo menos da minha parte, de 3 assuntos diferentes, né? Eu tenho 3 tempos com vocês hoje. Agora de manhã um assunto, à tarde a gente vai falar sobre potenciais influenciadores da homossexualidade e da identidade de gênero. Está filmando agora de manhã, só para eu saber? Está gravando, tá passando na internet? Não? Tá. E à noite é um terceiro assunto também. Agora de manhã a ideia é falar um pouco sobre pecados sexuais, vícios sexuais, pornografia, masturbação e tudo aquilo que nos impede de viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:10, é um versículo que Deus me deu para esse ano. A palavra de Deus diz: quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito, ou aquilo que é imperfeito, será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, quando vier o amor perfeito, quando vier Cristo, que é o amor perfeito, aquilo que é em parte, aquilo que é paliativo,
aquilo que não sustenta, aquilo que é parcial, não será mais necessário. Será dispensado. Aquilo que, quem sabe, hoje tem servido de paliativo para as minhas carências, mas quando vier o amor que é perfeito, aquilo que eu uso como bengala hoje para sustentar as minhas carências, será abandonado. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Eu gostaria de falar, de iniciar, queridos, falando nessa manhã, uma introdução até para a palavra do Felipe também, sobre 2 drivers escondidos em todo pecado sexual. Porque se a gente não sabe o porquê faz, muitas vezes a gente fica entregue ao desejo, né? E durante esses anos de ministérios, já teve uma apresentação breve minha ali. Eu trabalho há 7 anos na área da sexualidade, tenho 10 anos de conversão, vivi 12 anos na homossexualidade, e há 7, 8 anos mais ou menos tenho trabalhado nas igrejas com a temática voltada para a área da sexualidade. E nos bastidores, que é realmente o trabalho, né? Porque essa parte de ministrar, ela é a cereja do bolo, ela é a melhor parte, mas o trabalho mesmo é nos bastidores, né? No aconselhamento, nos cursos. E nós temos visto, pelo menos eu, mapeei alguns drivers escondidos em todo pecado sexual. Driver é aquilo que sustenta, ele é o modus operandi, é o que faz algo funcionar, é o que mantém algo circulando, é o que mantém algo vivo, é o que mantém um sistema funcionando da forma que funciona. E existem outros drivers escondidos também no pecado sexual, mas eu quero falar com vocês essa manhã sobre dois tesouros. Por que tesouros? Porque para a gente chegar nesse entendimento, são anos de construção, queridos. Então, o driver, ele é uma motivação oculta, é aquilo que faz com que eu faça alguma coisa, sem que eu saiba qual é a motivação. Então, existem 2 motivações ocultas por trás do pecado sexual, pelo menos 2 que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Já mapeamos umas 6 pelo menos. Mas todo pecado sexual, ele tem coisas por trás que o mantém ele circulando vivo na nossa vida. E o driver é esse controlador. Você pode aumentar um pouco o meu retorno, querido? Só para eu não gritar muito. Todo pecado sexual, consegue aumentar? Tem alguém aí? Aonde está? Ah, você estava cuidando do filho, tá desculpado. Ah, esse daí não é seu, não? Ó, já aumentou aqui, ó. Obrigado, querido. Obrigado. Todo pecado sexual, ele tem drivers escondidos, né? Um driver é um controlador do sistema operacional. Ele controla tudo a partir de algo que ele armazena. Porque normalmente quando a gente fala de pecado sexual, a gente fala muito de comportamento. Mas o comportamento, queridos, ele é o sintoma do problema, ele não é o problema. O problema é outro, que geralmente está escondido, oculto, escondido até mesmo de nós. Muitas vezes a gente não sabe por que faz o que faz. Eu lembro que uma das coisas que me trouxe para a igreja, há 10 anos atrás, foi justamente não saber porque eu tinha um desejo pelo igual. E foi uma das coisas que eu conversei com Deus há 10 anos atrás, quando eu me converti. O Senhor Jesus Cristo me evangelizou. E eu perguntei para o Senhor, por que eu tenho desejo? Um desejo que eu não quero ter. Por que eu tenho? E por que eu tenho que obedecer esse desejo? E eu fui para uma igreja buscando respostas. Porque o mundo não me convenceu de que eu havia nascido homossexual. Mesmo que eu falasse isso, eu promovi eventos para o público LGBT, mesmo que eu pregasse isso, eu não acreditava nisso. Eu não acreditava que eu tinha nascido gay, que eu havia nascido com desejos homossexuais. Então, o meu questionamento do porquê eu tenho esse desejo, como se construiu, como eu cheguei aqui,
foi uma das coisas que me levou para dentro de uma igreja. E eu falei, Deus, o Senhor precisa me dar respostas, porque o mundo não me convenceu. Eu não acredito nisso. E eu não tinha o Senhor, queridos. Consegue abrir para mim aqui, por favor, um homem forte? Obrigado. Obrigado, querido. E quando eu comecei a entender o porquê que eu fazia as coisas que eu fazia, eu comecei a ter escolhas. De poder continuar fazendo e vivendo da maneira que eu queria, mas agora consciente do porquê eu fazia o que eu fazia. Uma das primeiras coisas que o Senhor me trouxe à lucidez foi que o meu desejo pelo igual é que eu não havia construído dentro de mim uma feminilidade quando deveria ter construído. Quando? Na infância. Eu não vou contar o meu testemunho aqui, mas eu vou contando algumas partes durante o dia, porque eu gosto de contar o meu testemunho fatiado, né? Quando eu falo de dependência emocional, eu gosto de contar o meu testemunho nessa área. Quando falo de abuso, eu conto o meu testemunho dentro do abuso. Quando eu falo de rejeição, eu conto o meu testemunho dentro da rejeição. Então você vê que é uma vida de tralha, né? Mas que o Senhor me resgatou. Então não tem caso perdido, querido. Não tem caso perdido. Eu sei que aqui tem pais, tem pessoas que vivem com conflitos com a sexualidade dos seus filhos. Então calma, queridos, que o Senhor está trabalhando. Amém? Uma das primeiras coisas que o Senhor trouxe à minha consciência foi que eu buscava em mulheres aquilo que eu não havia construído, uma feminilidade. A segunda coisa foi que eu buscava uma afetividade materna que não havia. Não havia por quê? Porque eu cresci debaixo de um quadro de rejeição e não conseguia conectar com a minha mãe afetivamente. E quando eu soube dessas duas coisas de início, o Senhor me disse, agora você tem escolha de continuar buscando a afetividade da sua mãe em outras mulheres. Vai conseguir? Eu falei, não. O Senhor falou, então você tem uma escolha agora. À tarde a gente vai falar sobre isso, queridos. 2 horas sobre potenciais raízes ou causas da homossexualidade. Então, quando a gente descobre o porquê faz o que faz, nós passamos a ter escolhas sobre aquilo que nós fizemos. Nós não estamos mais entregues ao governo dos desejos. E o primeiro driver, querido, que eu queria conversar com você nessa manhã, é justamente esse lugar de repetição, esse driver que o Senhor me falou, que se chama repetição. Repetição do que, Juliana? A gente já vai entender. Mas esse lugar que eu estou sempre andando em círculos, que eu não saio, que parece que eu estou a minha vida inteira. Quem sabe você está aqui hoje e você não tem problemas na área sexual e nem na área relacional, mas você tem problemas em outras áreas da sua vida. E quem sabe não sai de um círculo vicioso, né? Não consegue avançar, não consegue romper. E a repetição, ela vem justamente para manter você sempre o mesmo, nunca avançar naquela área que você repete e cai, e se torna um ciclo, e se torna um vício, e não sai daquele lugar. Primeiro que todo pecado, querido, seja ele sexual ou não, ele é uma versão repetida do pecado do Éden, do pecado original. Todo pecado, seja ele de coração, seja ele de comportamento, seja ele sexual ou não, ele é uma versão repetida do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. O que eles fizeram que nós temos repetido? A crença de que desobedecer a Deus me levará à felicidade. Essa é a repetição espiritual, é essa. Adão e Eva creram no seu coração, por quê? Porque eles ouviram o diabo, ouviram a Deus e decidiram crer no seu coração que eles seriam felizes na desobediência. O que é alguém entregue à pornografia? É alguém que crê que a intimidade relacional está na pornografia.
O que é alguém viciado na masturbação? É alguém que crê que a satisfação do seu dia será encontrada naquele prazer de 20 segundos. Então, o pecado sexual, muito antes de ser um problema de comportamento, é um problema de crença. E nós repetimos esse pecado porque herdamos dos nossos pais. Crença, nós sabemos que a satisfação sexual não está na imoralidade, mas por que nós nos entregamos? Porque nós decidimos crer no nosso coração que sim, a satisfação, a companhia, o prazer, o propósito está no pecado e não na santidade. É uma escolha do nosso coração se render a uma mentira. Você entende isso? O problema, queridos, é que nós não vamos viver os propósitos de Deus conectados a uma mentira. Porque conectados a uma mentira, quem tem legalidade para agir nas nossas vidas não é Deus que está agindo. E muitas vezes nós vamos ter que desconectar primeiro o nosso coração da mentira, para nos conectarmos à verdade, para começarmos a viver o propósito de Deus. Então, espiritualmente, a repetição dos pecados nas nossas vidas, sejam eles quais forem, parte da crença, não do comportamento, da crença de que eu serei feliz, próspero, abundante, satisfeito, pleno, desobedecendo os princípios de Deus. Não foi essa a crença de Adão e Eva? Foi. Por quê? Porque eles sabiam que havia morte na desobediência. E eles decidem viver, queridos. Nada desestimulou eles a viverem na desobediência. Nem a morte espiritual, nem a expulsão do Éden, nada. Eles sabiam de tudo isso. E eles pagaram para ver. Nada desestimulou eles a viver aquilo. Já viu isso? Porque quando nós nos entregamos a qualquer pecado sexual, nós sabemos da resolução. Não é novidade que o pecado sexual, a pornografia, que a masturbação vai trazer o que na resolução? Culpa, vamos lá, me ajuda, nessa hora você fala. Vergonha, o que mais? Nojo, não é isso, Felipe, que a gente recebe no direct? Juliana, eu estou com nojo de mim porque eu caí de novo. Quantos anos a gente ouve isso da mesma pessoa? 15 anos, 10, 30. A mesma pessoa, ela não sabe o que o pecado vai trazer de resolução? Sabe, mas por que ela se rende? Porque o coração dela decide acreditar que aquele momento de 20 segundos vai fazer o que com ela? Vai me salvar. Todo pecado sexual, ele se apresenta como um salvador. Salvador do quê? Do seu dia mal. Da sua pressão no trabalho, da sua treta com a esposa, da briga, do tédio, da carência, da crise de ansiedade. Então nós decidimos, naquele momento, nos entregar a um pecado, porque Ele vai nos salvar de tudo aquilo que é de ruim, que nós estamos sentindo momentaneamente vivendo. Então, muito antes do comportamento, muito antes de eu estar na frente do computador, muito antes de eu estar em pontos de pegação, muito antes de eu pegar o carro para sair para a prostituição, nós decidimos aqui dentro, render o nosso coração a uma mentira. Então, primeiro, a repetição, ela é uma repetição espiritual. Mas ela não é só espiritual. Ela é também emocional. Qual é o objetivo da repetição? É que você não evolua. Que você esteja sempre encontrado em Adão. Que você seja sempre encontrado debaixo de condenação. Que você seja sempre o mesmo, que você viva escondido em folhas de figueira, que você viva envergonhado, que você viva culpado, que você viva se sentindo indigno, que você viva se sentindo sem valor, que você viva se sentindo sujo e com nojo de você mesmo.
Não é isso que o pecado faz. Não é essa a entrega. Eu não estou dizendo a promessa, eu estou dizendo a entrega. A promessa eu sei o que é. Intimidade, prazer, alívio, consolo. Não é isso? Não é essa a promessa? Não foi essa a promessa de Satanás? Vai, Eva, ali tem um prazer inigualável. Vai, é um prazer que você não conhece. Vai, é um prazer que você não experimentou. Em lugar nenhum do Éden tem esse prazer. Claro, era a morte. Claro que era um prazer diferente. Nunca havia sentido. Essa é a promessa, mas a entrega não é essa. Então a repetição, ela não acontece só no âmbito espiritual. A repetição é o que a palavra de Deus vai falar em 1 Gálatas 5, né? Que a palavra de Deus diz assim: fique firme na liberdade com que Cristo te libertou, para que você não volte, não torne a voltar a viver debaixo do jugo da escravidão. Não volte, não repita. Não volte para aquele lugar que você já foi resgatado. Você já saiu debaixo da condenação e você foi transportado para o reino do seu Filho amado, a saber, Cristo Jesus. E foi para essa liberdade, para viver em Cristo Jesus, para ter o governo das suas emoções, que você foi libertado. Não volte a viver novamente, não volte ao vômito. Não volte a viver debaixo do jugo. Então a repetição é para que você volte a estar sempre debaixo de escravidão. Se submeta, se contente com migalha, com escravidão. E olha que interessante, eu estava pensando isso ontem. Durante o voo de Brasília, São Paulo. Falei, Senhor, mas o que acompanha, o sentimento que acompanha o viciado sexual, não é o prazer, não é esse sentimento que acompanha na vida dessa pessoa. O sentimento, o ambiente interno que acompanha a vida de quem está no pecado sexual, não é o prazer momentâneo, é a resolução, é a culpa, é uma vida se sentindo culpado, é uma vida se sentindo indigno. Então existe um vício em se sentir culpado, queridos. Existe um gozo que nós chamamos na psicanálise, um gozo em estar sempre debaixo de condenação. Gozo é quando você encontra um lugar confortável. Tem pessoas que estão há 30 anos e o seu lugar confortável não é a santidade, o seu lugar confortável é a vergonha. O seu lugar confortável quer dizer, já me acostumei a viver debaixo de condenação, Juliana. Então, quando eu fico um mês na santidade, eu começo a ficar ansioso, né? Eu dou conta 3 meses, eu dou conta 6 meses, mas quando eu vejo eu caio. Por quê? Porque existe algo dentro de mim que pede para que eu volte ao vômito, e eu sempre cedo. Há algo dentro de mim que não está acostumado com a santidade, então parece que eu tenho que me entregar ao lixo de novo. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Posso continuar assim ou quer que eu vá mais devagar? Porque eu engato a quinta e vai, querido. Tudo bem? Você está aí? Está dando para entender? Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Pensa aí numa emoção ou num sentimento que caminha com você a vida toda. Que emoção, Juliana? Que sentimento? Qualquer um, não precisa ser bom. Fracasso. Tem pessoas que o fracasso caminha com elas, sabe? 2 anos em cada emprego. Começou 5 faculdades e não termina nenhuma. Todo namoro dura 1 ano, sabe? Parece que não avança, que vive num ciclo. Pensa aí um negócio que caminha com você. Eu sei o que caminha comigo. O quê? Rejeição. Ah, Juliana, mas você não foi curada? Eu fui. Mas caminha comigo desde o ventre da minha mãe.
Quando meu pai queria um garoto, minha mãe queria um garoto, minha família queria um garoto, eu cresci ouvindo que deveria ser um garoto. 10 anos eu era o quê? Um garoto. Porque a criança, ela vai buscar ser a projeção dos pais, de forma inconsciente. Eu vou falar isso à tarde. Então, com 10 anos, eu já queria ser aquilo que os meus pais queriam, um garoto. E Satanás estava ali desde o ventre materno, quando meu pai rejeita e diz que queria um garoto, Satanás estava ali para pegar a paternidade e dizer, então eu vou transformar ela num garoto. Então a vida inteira eu tive que lidar com o sentimento de exclusão interno. O que é isso? O meu ambiente interno, a minha busca, a nossa busca é sempre voltar para aquela emoção que nos é familiar. Qual que é a minha? Rejeição. Qual é a sua? Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar, está falando. Porque é um sabotador. Eu fui entender isso quando me converti, de que todos os meus relacionamentos homossexuais eram relacionamentos de dependência emocional. Por quê? Fruto de rejeição. A dependência emocional é você mendigando afeto de qualquer criatura que se apresente como seu salvador. Ei, eu cuido de você, eu oro com você, eu abraço você, eu protejo você. Né? Tem ali alguém se apresentando como um Deus e alguém ali desesperadamente precisando de um Salvador. Então qualquer afeto, qualquer migalha que apareça será suficiente. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje com o casalzinho de amigas. Sabe, aquelas amigas que você vê que não desgruda, você não sabe o que tem? Você sabe que tem alguma coisa errada entre elas, porque uma não vai no retiro se a outra não for, uma não vai na igreja se a outra não for, acorda de manhã tem que ligar para fulaninha, só dorme à noite ligando para fulaninha, uma posa na casa da outra. Elas não são lésbicas, elas têm dependência emocional, mas um dia elas vão se abraçar de forma mais profunda, e vão acabar onde? Na cama, dizendo que são lésbicas. Elas não são, elas são dependentes emocionais, carentes de afeto, de conexões profundas. Por quê? Porque os adolescentes de hoje têm 63% dos amigos virtuais. Então, quando alguém olha no olho e diz assim, ei, me fala como é que você está, pronto, ganhou meu coração. Tá fácil assim. Não tá? Isso não é só entre amiguinhas da igreja, é entre liderança da igreja. Eu chego numa igreja no ano passado, retrasado. Uma igreja grande, estou ministrando, desço do púlpito, a pastora vem me recepcionar, já pega no meu braço e fala assim, Juliana, eu estou em adultério com a minha liderada. O que eu faço? Isso é novidade, queridos? Eu não sei você, Felipe, mas toda a igreja que eu chego, eu saio com umas 10 confissões. Porque a gente está entalado de pecado sexual e não está compartilhando entre nós. Aonde que a gente vai ser curado? Aqui. Na exposição. E não no culto, porque quem trabalha no culto não é Deus. Não é? Quem trabalha no culto? Aí ela olhou para mim e falou assim, o que eu faço? Achando que eu ia alisar a ferida dela. Eu falei, você sabe, você é pastora. 2 coisas, vai falar para a sua liderança e vai terminar o seu relacionamento extraconjugal. Mas o que aconteceu ali? E ela me disse, eu não quero sexo, Juliana, eu quero companheirismo, eu quero afeto. A gente não está carente disso? Tá. Mas o pecado sexual vai trazer conexão, intimidade, saudável? Não, vai te dar outro problema. Então qual é a emoção que caminha com você? Por quê? Porque quem sabe isso é a resposta da vida que você está levando hoje, da estagnação que você está levando hoje. Seja na área sexual ou não. Em algum momento da sua vida, por alguma experiência, por algum fato, alguma experiência vivida, alguma percepção,
alguma emoção se instalou no seu coração. Sabe? Hoje à tarde a gente vai mapear, fazer um raio-x disso. Mas o que se instalou no seu coração? Ódio, ira. Sabe aquela pessoa que você fica 5 minutos do lado dela, já dá um conflito? Tem gente que o ambiente dessa pessoa se chama conflito. Ela não dá conta da paz. E aí você ouve aquela pessoa falando, olha, todo lugar que eu vou dá problema. Claro, o problema está dentro de você, miserável. O problema não são os outros. O problema é que você está voltando. Olha o que a palavra de Deus diz em voltando, não volte. Mas por que eu volto a essa emoção? Deixa eu só contar um breve testemunho para você entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Para você entender o que é essa emoção instalada. Há 7 anos atrás, mais ou menos, eu estava na praia com a minha família. No ano novo, a gente foi para a praia no ano novo, para passar o ano novo. E eu passei o dia inteiro em conflito com a minha família. Com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu sobrinho. O dia inteiro aborrecendo a minha família. Aí chegou meia-noite, ano novo, eu olhei para a minha irmã, ela estava no quarto chorando, queria ir embora da praia. Olha a situação que eu causei. Eu olhei para o meu sobrinho, ele não conseguia me olhar, queria ir embora, e a minha mãe extremamente chateada. E aquela mesa posta para comemorar o quê? Aí eu olhei para aquela situação que eu produzi, e eu perguntei para mim mesma, eu falei assim, Deus, por que eu estou confortável? A minha mãe não me quer aqui, a minha irmã não me quer aqui, o meu sobrinho também não, mas isso não me incomoda. Por que eu estou confortável nessa situação de exclusão? E Deus falou no meu coração, porque você se sabota o tempo inteiro para voltar a mesma emoção que para você é familiar. A rejeição é o seu lugar de gozo. A exclusão, ninguém te querer no lugar, é o seu lugar de repetição, é o lugar que você sempre vai produzir aqui fora, para você voltar a sentir a mesma coisa que você sempre sentiu. Sempre sentiu aonde? Desde o ventre caminha com você, minha querida. Então você não sabe lidar com profundidade de relacionamento, você não sabe lidar com amor, você não sabe lidar com uma festa de aniversário surpresa, porque o amor não é o seu ambiente familiar, a rejeição é. Então a sua vida inteira você vai se sabotar para você sentir a mesma coisa que caminha com você há anos. Você entende isso? Isso é profundo. Por isso que você não dá conta, muitas vezes. E aí o Senhor falou comigo aquele dia. Ele falou, você se sabota o tempo inteiro, Juliana, perceba a sua história. Depois de alguns meses eu fui viajar para os Estados Unidos, fazer fiquei 20 dias ministrando lá. E teve um dia que me convidaram para ir numa pizzaria, tinham 20 pessoas. E aquele dia eu queria ficar sozinha, como todos os dias eu queria ficar sozinha. Por quê? Porque o meu ambiente preferido era exclusão. E naquele dia eu fui na pizzaria com ele, tinha 20 pessoas. A igreja, dando risada, comendo. E eu olhava aquilo e falava, eu quero ir embora. E é dor de cabeça, dor de cabeça. Eu falava, eu quero sair daqui, eu não quero interagir. Eu não quero pessoas, eu não quero relacionamento. E Deus me fazendo discernir, e a minha cabeça explodindo de dor. E eu falava, você vai ficar, porque eu preciso romper isso. E as pessoas olhavam e diziam, você está bem, Juliana? Eu falava, estou. Louca para voltar para casa e ficar o quê? Sozinha, excluída e o quê? Rejeitada. Para quê? Para me sentir bem. Mas é ruim, mas é bom. Por que é bom? Porque eu volto a sentir aquilo que caminha comigo para sempre. Então o gozo é esse lugar de ser sempre o mesmo. Agora, quem sabe o que caminha com você se chama o quê? Vergonha. Humilhação. Lixo. Como assim lixo, Leandro? Lixo. Gente viciada em se sentir um nada. Um lixo. E faz isso como? Qual é o meio para me sentir um lixo? Pornografia.
A pornografia, a masturbação, os pecados sexuais são só mensageiros para você chegar ao mesmo lugar que você sempre foi. Os pecados sexuais, eles são mensageiros batendo na sua porta, dizendo o que você está buscando sentir. Não é o que você quer fazer, não é o gozo. Pecado sexual não é sobre prazer, queridos. Pecado sexual não é a busca por prazer. Pecado sexual é a busca de ser sempre o mesmo. O que você está buscando através da pornografia? Porque é através da pornografia que eu vou me sentir o quê? Um lixo. O ano passado eu atendi um rapaz. Eu fiz um estágio com ele de psicanálise. Eu peguei ele no meu Instagram falando que ele ia se suicidar. Eu falei, não, pera aí, se acalma. Aí, eu falei, vamos conversar. E a gente começou a fazer análise. Fiz alguns meses com ele e ele me contou a história dele. Pesada. Me disse que veio de um quadro de violência sexual desde os 9 anos de idade. Ele era estuprado pelo primo. Depois pelo outro primo. Depois pelo tio. E assim foi a infância inteira dele. Até os 16, 17 anos, e depois ele entendeu na cabeça dele que ele começou a fazer por prazer, e nunca parou. E eu encontrei ele com 37 anos. Desde os 9 que ele foi violentado, e eu lembro que numa das primeiras conversas eu falei, meu querido, me fala aí, eu sei que é ruim, mas me fala como que foi o primeiro dia. E ele me contou, na medida em que ele deu conta de me contar, e ele falou assim naquele momento, eu me senti sujo, me senti um lixo. Presta atenção nessas palavras, porque ali fixou algo. Ele tinha 9 anos. E aí nós fizemos análise alguns meses, e aí eu peguei Covid pela 5ª, 6ª, 7ª vez, e parei de fazer análise com ele 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses. Quando a gente voltou, nos meses que nós estávamos fazendo, ele tinha conseguido um trabalho, ele tinha saído da prostituição e ele tinha voltado a falar com a família dele. Não é uma vitória? É uma vitória. E nós paramos um tempo, quando a gente voltou, ele estava na mesma situação inicial. E aí ele falou assim para mim, Júlia, eu estou com vergonha de você, porque nós paramos de fazer análise. E eu fui para frente da minha casa e passou um cara e eu fiz assim. E ele entrou na minha casa e a gente passou o final de semana inteiro transando. E nunca mais parou. Aí ele falou assim, mas eu estava tão bem. Eu estou no emprego, mas agora está ruim. Eu estava indo na igreja. Eu já estava até de olho numa menina. Mas sabe que tinha uma coisa dentro de mim que estava vivendo tudo aquilo que era bom, mas estava ruim? E eu falei, sei. A santidade, né, não é seu ambiente familiar, né? E ele era estranho, porque eu estava vivendo em santidade com Deus, mas tinha uma coisa dentro de mim me puxando para fazer um negócio ruim. Eu falei, eu sei, para fazer você sentir outra coisa, né? Parecia que faltava algo. E quando eu transei com aquele cara pela primeira vez, sabe, veio aquela sensação de eu ter me sentido assim, e eu olhei para ele e falei, um lixo? Ele falou, é. E eu me senti bem. Falei, entendi. O que você estava buscando naquele cara? Perguntei para ele. Porque não era o sexo. O sexo é o meio para você nunca evoluir, para você sempre chegar ao mesmo lugar. O que você está buscando? A repetição nos mostra que o pecado sexual não é a busca pelo prazer. É a busca pela emoção fixada que caminha conosco, que não nos permite evoluir. Então existem lugares, queridos, existem lugares que nós vivemos há muito tempo e quem sabe nem seja consciente. Por isso que eu perguntei para você, o que caminha com você? O que caminha com você? Humilhação. A humilhação é um lugar que pessoas que viveram abuso sexual vão voltar através
do sexo. Voltar à humilhação, voltar a se sentir humilhado, voltar a se sentir subjugado, voltar a se sentir indigno, voltar a se sentir que não tem controle. Ou quem sabe você está do outro lado. O lado de quem sofreu abuso, mas também o lado de quem abusou. Eu sei, queridos. O Senhor sabe. Se Deus quiser, a gente vai falar disso hoje à noite. Amém? Satanás já vai dizer para você não vir. E só por obediência você vem. Mesmo com medo. Sabe? Porque o medo não precisa paralisar você. Vem com medo mesmo. Vem com medo. Porque o Senhor, Ele é gentil com as nossas dores. Não vai fazer com que vivamos aquilo que a gente não dá conta de suportar. Então, queridos, muitos de nós não são viciados em sexo, em prostituição. Não são viciados em pornografia. Nós estamos tentando voltar a lugares, buscar sensações, voltar a sentir a mesma emoção que caminha conosco. Essa é a busca. Pecados sexuais são mensageiros. Nós podemos hoje, agora, a partir de um discernimento que nós tivemos, não gostar da mensagem que estamos ouvindo. Não gostar da mensagem que o pecado sexual está batendo na nossa porta, está dizendo. Mas ela vai bater até que a gente escute e pare para resolver a nossa verdadeira situação, que não é a pornografia, que são as nossas dores. O verdadeiro desejo é sentir a mesma coisa que nós sentimos um dia. Para quê? Para trazer um significado. Para ressignificar. O problema é que o pecado sexual não nos fará ressignificar. O pecado sexual não vai mudar o nosso passado, nem o que nos aconteceu, nem o que nós fizemos e nem o que fizeram conosco. Não tem como mudarmos o passado. O passado não se muda, mas se expia. E não é através do pecado, é através de Jesus Cristo. A fantasia é que eu sinto vontade de ver pornô. Isso é o que tem na nossa mente. Mas o que estamos buscando através do pornô? Estamos buscando ser um fracasso. Estamos buscando ser indigno, estamos buscando a vergonha. Quem sabe porque crescemos ouvindo que somos um fracasso através de uma família perfeccionista. Você não vai dar conta, você não consegue, você não pode, você é um fracasso, você não vai alcançar, você é preguiçoso. Qual é o ambiente que essa pessoa cresce? Uma criança ouvindo isso cresce. Eu nunca vou ser nada. E está descarregando através da pornografia. A pornografia é o meio para ele continuar não sendo ninguém. Dá para entender isso, queridos? Agora, a forma de resolver os nossos problemas, as nossas tralhas emocionais, não é erotizando as nossas dores. É resolvendo as nossas dores. É sofrendo as nossas dores. Não tem como você resolver um problema sem passar pela resolução, sem sofrer ele. Tenha compaixão de você, querido. Você não consegue ter compaixão dos outros se você não tem compaixão de você. Muitas vezes a gente vê líderes legalistas. Não, porque você está no pecado. Não, porque o pecado, porque odiamos o pecado e amamos o pecador. Sabe aquelas frases feitas? Legalismo, religiosidade, pessoas sem compaixão, voltando às regras, voltando à lei, o tempo inteiro, para que você deixe de pecar por medo, sabe? Medo do inferno, medo da retaliação, medo de Deus pesar a mão. Só que o medo não sustenta uma mudança de vida profunda, porque Jesus não veio para condenar e nem colocar medo, mas Ele veio para salvar. E a palavra de Deus diz em Romanos 2,4 que você despreza a bondade de Deus, não lembrando que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento?
Um homem que se arrepende dos seus pecados sexuais não é um homem que tem medo, é um homem que foi precedido pela bondade de Deus, foi visitado pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, e ele foi tão constrangido pela bondade de Deus, que ele decide não pecar mais contra o seu Deus. Não importa mais o que o pastor fale, não importa que ninguém fale, eu decido não entregar o meu corpo mais à imoralidade por amor ao meu Senhor. Você entende? Aguenta mais 5 minutos? 10? 2 horas? Não, já 15, 10 minutos, 15. As repetições, esse ciclo vicioso, elas vêm para que a gente repita, relabore, reviva, para trazer um significado, para aquilo que a gente não tem, abandono, humilhação, dor. Mas o pecado sexual não vai nos levar a esse lugar de redenção. Não vai, queridos. Não é erotizando as nossas dores que a gente vai trazer redenção. Nós podemos odiar aquilo que nos aconteceu, quem sabe aquilo que fizeram conosco, ou aquilo que nós fizemos. Odiamos a humilhação, a rejeição que nos aconteceu, o abandono, violência, exigências, perfeccionismo. Por que odiamos? Porque estivemos impotentes, mas algo entrou aí, e quem sabe caminha com você até hoje. Mas a redenção que nos aconteceu está em Cristo Jesus. E em algum momento nós vamos ter que nos envolver, abrir aquela portinha emocional, sabe que está fechada? Está fechada e a gente vive no piloto automático do racional, porque não quer abrir a portinha das emoções, porque pode sair tanta coisa lá de dentro que a gente perde o controle. A gente não sabe o que tem lá dentro. O que as nossas pesquisas pornográficas dizem sobre a repetição? O que você digita no site pornográfico? Submissão? Controle? Intimidação? Violência? O que essas pesquisas dizem sobre você? O que você está buscando? Através da pornografia, através da prostituição. Qual é a mensagem, querido? Poder. O Felipe vai dizer depois o que mais é digitado nessas pesquisas. Eu acredito que seja violência. Eu acredito que seja estupro. Não sei se é. Quem é o especialista nisso é o Felipe. Então não é o que eu estou fazendo na frente do computador, é o que eu estou buscando, o que as fantasias sexuais estão dizendo sobre mim. A pessoa com quem eu me relaciono, 30 anos mais velha, o que ela está dizendo sobre mim. Esses dias não, 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu estava aconselhando uma menina de 17 anos, 18. E ela me falando que tem um relacionamento com outra mulher. E nós estávamos conversando e ela dizendo que não queria viver aquilo. E eu aconselhei ela umas 3 vezes. Chegou no momento que Deus me falou assim, pergunta a idade da mulher que ela está se relacionando. Eu perguntei, qual que é a idade da mulher que você está se relacionando? Ela falou 67. O que os seus relacionamentos com pessoas abusivas dizem sobre você, que você está querendo voltar a um ambiente abusivo, que foi esse ambiente que você cresceu na sua infância? E você está querendo o quê? Reviver o quê? O sentimento de medo? Você vive debaixo do medo, porque o que é familiar para você não é a paz, é o medo? E eu olhei para aquela menina e falei, o que você está buscando nessa mulher? E ela falou, não sei. Eu olhei para ela e falei, como que é o relacionamento que você tem com a sua mãe? Não tenho, minha mãe me rejeitou desde que eu nasci. Falei, entendi. É gostoso, né, com ela, o carinho? É gostoso o afeto, né? Eu sei que não é sobre sexo. Homossexualidade não é sobre sexo, querido. Assim como o pecado sexual não é sobre prazer.
Falei, o que você está buscando? Carinho da sua mãe? Conexão com uma mulher que te proteja, que te cuide, que te ampare? Porque você não teve isso com a sua mãe? Pertencimento à mulher mais importante da sua vida? Eu tenho amigas que estão casadas há 40 anos e não fazem mais sexo há 20 anos. A homossexualidade não é sobre sexo, não, queridos. Qual é a sua busca em outra mulher? Eu sei que tem mulheres aqui com afeto por outras mulheres, assim como tem homens com desejos por outros homens. O que você está querendo através do sexo com outro cara? Pertencer? Eu sei que é. Pertencer é o que você deveria ter pertencido ao homem mais importante da sua vida, que se chama o seu pai. Mas ele não estava lá. E eu não preciso conhecer a sua vida para saber disso. Eu sei que a cada 10 homens que eu converso, que são homossexuais, os 10 não têm uma conexão saudável com seu pai. E isso já há 8 anos. Isso não quer dizer alguma coisa? O que os nossos relacionamentos dizem sobre as nossas buscas? Você vai ficar entregue dizendo que sente. Até quando? Eu sinto e faço. Ei, nós somos chamados para sair do sentir. Sentir, nós temos 4 estágios, queridos. O sentir, o id, é da criança. É aquela que se joga no chão do mercado querendo um Kinder Ovo, porque ela sente que ela vai morrer se ela não tiver um Kinder Ovo. Então ela vai humilhar você, porque ela sente que ela precisa. Não é? Com 2, 3 anos, ela sente que ela não quer tomar banho. Se ela for, ela morre. Ela sente que ela precisa daquela batata frita no restaurante. E aí ela faz você gastar R$30 para comer 2. Então ela sente, mas nós saímos daqui e a ideia de crescimento é que você não viva mais só pelo que sente. Mas você comece a pensar, ok, eu sinto que eu gostaria de comer pizza todos os dias da minha vida. Mas se eu comer pizza todos os dias, eu vou infartar. Que o meu colesterol vai lá em cima, então eu não como, eu penso que tem coisas mais saudáveis para eu comer, e eu saio de sentir. Então eu penso que se eu me relacionar com todo mundo que eu quiser, e fazer tudo que eu quero, eu não passo dos 40, eu não vou ter filho, eu não vou ter legado, não vou ter família, eu vou ter DST, pronto, falei. Então eu saio de sentir, e eu vou para o pensar. Então eu penso sobre a minha vida, o meu corpo, os meus sonhos, os meus projetos. E a homossexualidade, a pornografia está me privando de projetos? Sim, então eu não vivo mais. Não, mas eu sinto, não, mas eu já passei dessa fase. Mas aí eu tenho amigos, eu, Juliana, tenho amigos de 72 anos, que sente vontade de ter um garoto de programa andando com ele. Então ele paga, e ele vive no sentir ainda, com 72 anos. Para andar com um garoto de programa para cima e para baixo, porque ele sente vontade de ter um garoto perto dele. E aí, quando eu amadureço, eu penso que eu posso não só pensar o quanto os vícios sexuais me privam de propósitos, então eu penso que eu não vivo mais. Porque o governo do Espírito agora é maior do que as minhas vontades. E eu começo não só a pensar, eu começo a planejar. Então, eu não vivo mais e eu quero viver outras coisas. Porque abandonar vícios sexuais não é só deixar de fazer coisa errada. É pensar em novos desejos, novos sonhos, novos projetos. Tem coisa nova. E aí eu planejo. E quando o Senhor vai derramando sobre mim tudo aquilo que o gafanhoto levou por anos no pecado sexual. Por quê, queridos? Porque o pecado sexual oprime, ofusca os sonhos de Deus para a sua vida. Eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu não consigo pensar. Claro, o pecado sexual, ele entulha, ele abafa, ele esconde aquilo que você nasceu para ser. Ah, Juliana, mas eu tenho desejos estranhos. Não é porque você tem desejos estranhos que você não tenha nascido para os sonhos de Deus, você entende? Isso se chama fé. Então eu paro com isso aqui, mas não é só parar. E daí o último estágio eu começo a agir
de acordo com os planos que Deus tem para mim. Mas como? Se eu não enxergo, se eu não entendo, isso se chama fé, é a moeda do reino. Há 10 anos eu comecei a dar esse passo. Entrei numa igreja, 5 minutos, estou acabando, tá, queridos? Eu nem falei o segundo drive. Desculpa, Lipe, mas eu já estou terminando. Há 10 anos, quando eu entrei numa igreja, estereótipo masculino, roupa masculina, cabelo raspado, escondia os seios. Eu era um homem, com 30 anos, eu era um homem. Quer dizer, eu tentava, né? Tentava ser um homem. Eu fui falar com o Felipe, eu perdi o que ia falar. Sim, eu lembro dessa parte, mas não lembro o que eu queria falar dentro da igreja. Puxa vida. Você que está filmando aí a ministração inteira. Eu vou falar, que da hora vai vir, entende? Vou continuar falando. Eu entrei na igreja, com estereótipo masculino, roupas de homem. Lembrei. Glória a Deus, Deus é bom. E eu queria Deus, queridos. Quando Deus falou comigo, porque eu fui para uma igreja, no período do meu aniversário, que eu conversei com Deus, e eu falei, eu preciso de respostas, e eu vou lá, naquela igrejinha lá, daqueles malucos, uma quadra da minha casa, tinha uma igreja com 20 e poucos membros, uma igrejinha pequena, e eu falei, eu vou lá, aqueles doidos lá, a cara de alienado, passa aqui na frente da minha casa com 15 filhos numa escadinha, uma Bíblia embaixo do braço e um terno de caça-sapo no banhado, sabe aquele terno curto de pega-pinto? Mas eles têm cara de quem tem paz, e eu não tenho paz, e eu quero aquilo. E Jesus me evangelizando ali no meu aniversário, e eu falei, vou naquela igrejinha por 2 meses, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu sumo. Mas eu não vou largar minha namorada, não vou largar as drogas, não vou largar o ativismo, não vou largar a bebida, não vou largar as casas de programa, não vou largar os pontos de pegação e não vou largar as bocas de fumo. Você vê, hein? Então foi duro para Deus. Limpar tudo isso não foi fácil não, gente. Só que quando o Senhor começou a falar dentro da igreja, só que eu me propus em Deus, eu falei, não interessa, porque as minhas decisões, os meus conceitos e o meu intelecto até hoje não me levou para lugar nenhum, e eu preciso reconhecer isso. Então eu vou acreditar em tudo que for falado naquela igreja, e os meus conceitos, o que eu acho, vai ficar do lado de fora. Então tudo que o pastor começou a falar a partir daquele dia, eu me dispus em Deus a acreditar. Mesmo um pastor que falava drento, problema e bicicleta. Mas ele falava da graça de Deus. E a graça de Deus começou a me constranger no primeiro culto. Aonde eu vinha, no metade do culto, saía antes de acabar, ainda saía 2, 3 vezes para fumar um cigarro. E o tempo que eu ficava ali, eu ficava ardendo em dor de cabeça, e chorando de tanta dor sentada. E eu não ia embora, porque eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão em Deus, de conhecer algo novo para a minha vida. Mas aí eu comecei a caminhar com o Senhor, e as pessoas começaram a vir me perguntar, que é isso que eu queria te falar. E o seu desejo, Juliana? Eu falei, o que tem? E o desejo por mulheres passou? Aí eu, sim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu comecei a mentir. Porque as pessoas acreditavam que aceitando Jesus, todos os meus hormônios se converteriam a Cristo. E não aconteceu. E não acontece. Porque quem aceita Jesus, né, sendo homossexual, ele continua tendo o mesmo desejo. Deus pode operar um milagre? Pode. Mas não é isso que a gente vê, o desejo está lá. Só que no início eu ficava constrangida, porque as pessoas começaram a me coagir, perguntando dos meus desejos. E eu comecei a ficar incomodada, eu comecei a levar aquilo para Deus. Eu falei, mas o que isso é importante? Eu quero o Senhor, eu quero Deus.
E as pessoas então começaram, mas o que você fez com o seu desejo? O que aconteceu com o seu desejo? O que eu quero dizer para você, queridos, é que as propostas do Senhor, elas são claras. Quando você recebe a Cristo, você deixa de ser o centro da sua própria vida. Então não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Só que isso precisa ser uma realidade. Só que quando eu conheci a palavra, eu entendi isso, e eu estava saindo do centro da minha vida. Os meus desejos não me importavam mais, mas as pessoas colocavam os meus desejos de volta no centro. O que você faz com ele, como que você administra, para onde que ele foi, como se o desejo fosse mais importante que Jesus. E a palavra de Deus vem no meu coração e fala: quando chegar aquilo que é perfeito, o verdadeiro amor de Jesus, aquilo que eu usava como paliativo para as minhas dores emocionais, que era imperfeito, ele me abandonou, ele não foi mais necessário, porque quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito será aniquilado. Amém, queridos? Eu tinha mais coisas para falar, mas eu tenho que deixar o tempo para o Felipe, tá? Porque faltou o segundo drive. E eu vejo o que eu faço. Falo à noite, falo à tarde. Tá bom? O Felipe, eu sei que ele vai orar com vocês. Porque eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui. E eu sei que tem muitos corações aqui, já nessa manhã, que já querem entregar o seu pecado sexual para Jesus. Eu sei. Eu sei que tem gente doida para sair daí da cadeira e já vir aqui na frente. Eu sei disso. Por quê? Porque Deus te deu um espírito de ousadia, não foi de vergonha, não. Entendeu? Eu sei que tem gente doida para sair daí. Uma das coisas que eu fiz logo que eu me converti, todo culto eu ia lá na frente aceitar Jesus, fiquei uns 5 meses fazendo isso, até que alguém me avisou que não precisava mais. Mas eu ia. Entende? Porque ele falava assim: quem tem vício? Eu. Quem tem eu. Quem tem quem? Eu. Então toda vez eu ia lá na frente. Não me importava quem estivesse olhando, quem estivesse junto, não. Eu queria Jesus, queridos. E eu sei que tem gente aí. E o Senhor vai trazer você aqui, daqui a pouco, no encerramento do Felipe. Tem um pensador, Chesterton, que diz assim: todo homem que bate à porta de um bordel, ele está buscando Deus. A busca pelo gozo eterno e a busca pelo alívio eterno é a busca da justiça das suas dores. Mas a justiça das suas dores não está no pecado, está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você.